Rei Gelado, Hora de Aventura, Me Sinto Frio, Crono. Simon Petrikov é um baita personagem. Juntamente com o Rei Gelado, que também é outro grande personagem. Mas por recomendação do chat, iremos ouvir essa musicaça clássica do Crono. Rapaz, como eu adoro de aventura e como eu adoro o Rei Gelado. Rei Gelado é um baita vilão que tu entende o porquê ele é tão insano. Mas vamos deixar essas coisas pro final da música. Vamos ver agora a ficha técnica. Ainda falecida RTF. Ficha técnica, letra pelo Crono, voz pelo Crono, mix e master pelo Mix by Tech, edição pelo Alu, o beat pelo Produ IOF, thumbnail pelo Zerado e artes por Cartzy. Rapaz, vamos lá. Vamos ver essa musicaça, que essa aqui é clássica, tá? Essa aqui é clássica. Play! E aí? E aí? Ligado que a loja Style Geek tem parceria com... Nem existe mais! Eu me sinto como gelo, algum dia eu vou derreter. Esse violão. Me fez falar coisas Maldita coroa. eu me sinto Tudo culpa do Gunter. bem pior, por eu ser o motivo de você não estar nada bom. Mas eu sempre quis o seu melhor. Ah, Marceline. Eu digo que foi a coroa. Foi a coroa, Marceline. Perdoa ele. Vento sopra, a nevasca em minha volta. E mesmo que eu me acostume com a neve, porque ainda sinto frio, me tornei um rei gelado com o coração vazio. Afastei todos que me amaram, eu magoei os que me ajudaram. Eu não mereço perdão. Merece sim, merece sim. Com a solidão. Merece. Eu sei que eu vou me esquecer, vou desaparecer. E me perdoa pelo que eu possa fazer quando eu não lembrar mais de você e a coroa me vencer. Eu só espero pelo dia em que o gelo venha derreter. Ele vem, ele derrete no final. Se alguém ouvir, Ó a Beth! por ajuda. Ó a Beth aí. Quando pede desculpa, meu coração gelado, há tempos está em pedaços. Eu me sinto frio, me sinto frio. Noite fria, escuridão presente aqui nesse momento. Me isolei por minha escolha, não vejo a luz faz um tempo. E mesmo agora, todos os meus sonhos já foram embora. Ah, O meu futuro a realidade dele vivendo no mundo pós-apocalíptico. o que a coroa não congela, o vento há tempos levou. E eu sei que você iria precisar de mim com você, mas eu estou me perdendo e acho que você também vai me perder. Eu sei que a magia é o que me faz viver. Exato. E tá vivo há séculos e séculos só por causa da coroa. Vai me enlouquecer. Esse mar, Ele esquecendo de tudo, menos que a coroa programou nele. esse mar de defeito sou eu. Esse mar de frieza sou eu. Talvez a parte que de mim já preso nesse vazio. Não sei se alguém ouviu quando clamei por ajuda, quando pedi desculpa. Meu coração gelado, há tempos está em pedaços. Eu me sinto frio, me sinto frio. Clássica, rapazes, clássica. Música linda demais. Crono arrasou essa música. Foi uma das músicas que me fez engajar tanto com Hora de Aventura. Eu adoro Hora de Aventura. Mas vamos falar agora de Simon Petrikov. O coitado que foi feito de refém pela coroa. Tudo por culpa do Gunter. Não o Gunter Pinguim, mas o Gunter Lagarto. O Gunter Lagarto da época dos dinossauros, junto com o Elemental de Gelo. Rapaz do céu, é tudo culpa daquele Gunter. Se aquele Gunter não tivesse criado a coroa desse jeito, nada disso teria acontecido. Pelo bem, pelo mal, Simon Petrikov foi aquele que achou a coroa depois e salvou a Marceline. Foi um pai que ela mereceu ter, mesmo que por pouco tempo.
Foi o pai que a Marceline mereceu ter. Ah, paz do céu, olha. A história dele é uma história triste. Triste. É uma história super triste. Porque no momento que ele coloca a coroa, ele começa. Os pensamentos dele começam a esvaziar. Começam a só querer congelar. A coroa quer que ele congele tudo. A coroa quer que tudo vire gelo. Porque a coroa foi programada para ser o elemental de gelo. Para imitar o elemental de gelo. Ah, pai do céu. Nossa, os momentos que eles passam juntos. É tão lindo, é tão lindo. O episódio do passado, da Marceline e do Rei Gelado, o Simon, é literal um filme. É um filme pós-apocalíptico. Porque é The Last of Us. É, brincadeira. É The Last of Us com um pouco mais de coração. Um pouco mais de personalidade, né? É muito lindo, porque dá pra ver que o Simon pesa o coração deles saber que ele não vai estar lá mais pra ela. Ele sabe que ele tá sendo controlado pela coroa, que ele tá se perdendo. Ele sabe que uma hora ele não vai poder ficar mais com ela. E dói no coração dele. Ele ama ela. Ele ama ela como uma filha. E quer continuar com ela, mas não dá. Só não dá. Uma hora a coroa vai controlar e controla ele. E faz ele machucar ela. Faz ela ter medo dele. E essas cenas é tão cortante do coração. E aí temos a parte da Beth, né? A Beth. Nossa. A Beth é um personagem controverso. Beth, parceiro romântico de Simon. Eles são casados, né? Eles são casados, se eu me lembro. É tão confuso porque viagem no tempo é uma questão complicada de se ter numa história. O Simon só tem essa questão de querer uma princesa porque é assim que ele chamava a Beth. O Simon, no seu pensamento mais primitivo de pessoa, ele queria só reencontrar a pessoa que ele mais amava do fundo do seu coração, que era a Beth. Mas a coroa distorceu tanto esse pensamento com o tempo, tanto o sentimento de querer de volta a pessoa que tu ama, em busca sempre de querer. É como se o Simon estivesse tentando se segurar no último pensamento humano dele de querer alguém de volta. Mas a coroa distorceu tanto que o Rei Gelado virou só um vilão de desenho animado antigo que sequestra princesas. Mas na verdade, ele só queria ter ela de volta. Só queria ter a Beth de volta. Só queria ser amado, lembrado de volta. É tão triste isso. Tão triste isso. Para depois tu descobrir que a Beth viajou no tempo pra ir pro futuro, pra encontrar o Simon do futuro, em vez de ficar com o Simon do passado. Se ela ficasse com o Simon do passado, nada disso tinha acontecido. Mais ou menos. O Simon provavelmente iria congelar a Beth pra ela não morrer. Essa é a minha teoria, que se ela tivesse continuado no passado, o Simon continuaria loucão, ele ia virar o Rei Gelado, mas pelo menos ele ia virar o Rei Gelado com uma Beth congelada. É engraçado pensar nisso, mas ele não seria tão malucaço quanto agora, porque pelo menos ele teria a Beth. Mas a Beth foi pro futuro pra tentar curar o Simon do futuro da coroa, né? Teve todo o arco de ir pra Marte, a corte de Marte, né? O Abraham Lincoln também. Ele teve o Mago Doidão. Eu esqueci qual é o nome do Mago Doidão. Mas tem o Mago Doidão, que é o irmão do Abraham Lincoln, gigante de Marte. Que daí a Beth rouba os poderes e um pouco da personalidade maluca do... Ele é mago alguma coisa. Mago maluco, eu acho. Eu não lembro. E daí ela faz todo um esquema pra ela roubar a coroa do Simon. E quando ela faz isso, o Simon vai envelhecendo, vai deteriorando, porque ele só estava vivo por causa da coroa. Daí teve toda uma outra questão do Simon conseguir viver ou não sem a coroa. Até que no final eles conseguem, né? No final mesmo, né? No Fiona e Cake eles conseguem dar um jeito do Simon viver sem a coroa. Aí eu já não sei porque eu não vi Fiona e Cake.
Mas é bom que ela ama ele também, e ele ama ela. Mas no final, eles não podem ficar juntos. Porque não é assim que o destino funciona. Quando ele consegue voltar a ser ele mesmo, ele perde a Beth de novo, né? A Beth se sacrifica pra isso. É uma história dramática. Dramática. É novela. É uma novela triste de Romeu e Julieta, praticamente. Eles não conseguem nunca ficar juntos. Nunca mesmo. E eles só querem o melhor um pro outro. Eles se amam. E Gelado é um baita personagem. É um dos protagonistas de Hora de Aventura, né? As pessoas levam ele como vilão, mas ele não. Ele é um dos protagonistas. Ele é tão protagonista quanto a Princesa Jujuba é. Quanto a Marceline é. Quanto o Jake é protagonista. Ele tem o seu histórico, ele tem seu passado, tem seu futuro, tem seus sonhos. É tão lindo. Eu adoro Hora de Aventura. Eu adoro o que tá acontecendo com a Hora de Aventura. Agora em Fiona Cake, do que tá acontecendo os desfechos. Eu só sei spoilers de Fiona Cake, mas eu tenho que assistir ainda. Assistam Hora de Aventura. É um dos clássicos. Hora de Aventura, Gravity Falls, Phineas e Ferb, esses desenhos clássicos. Assistam porque faz muito bem. Faz muito bem assistir séries que foram pensadas para sua época. Assistam. É muito bom. Top demais.